pegar a gente desprevenido. Eu vou pegar uma fruta para comer, que eu tô desde as 4 da tarde sem comer Uma nada. manzana. Exatamente, meu amigo. Já volto. Beleza, então vamos lá, iniciando nossa aula, né? Só fazendo esse feedback aí do que a gente trabalhou na aula passada. A gente viu lá os módulos 9 e 10 e trabalhamos essa parte de configuração de roteador, né? E aí eu tinha pedido para vocês fazerem, já estava habilitado, né, para vocês fazerem a avaliação do módulo 8 a 10, eu vi que poucos fizeram, então, só lembrando, o prazo ainda está válido, né, até dia 21/10, não tem problema nenhum, mas é aquilo que eu digo, não deixam acumular. E aí eu tinha pedido para vocês fazer a leitura desses 3 outros capítulos aí parte de endereçamento, IPv4, IPv6 e CMP. Conseguiram ler, dar uma olhada? Como é que ficou? Vou fechar aqui. Cri. Uma olhadinha. Beleza. A Flávia deu uma olhadinha. Bom, então vamos para a parte boa de redes. Até então a gente tinha visto um pouquinho de configuração de switch de roteador, onde obviamente a gente configurava as interfaces, trabalhava com endereçamento IP, né? E vimos a questão de protocolos, as camadas, como acontece a comunicação, né? O processo de encapsulamento, desencapsulamento. Vimos modelo OSI, modelo TCP/IP, e agora a gente entra numa outra parte, que aí a gente vai começar a trabalhar, entender o que é o endereço IP, né? Como é que é o funcionamento dele, como a gente utiliza ele. Tá? Então, esse primeiro capítulo, ele vai falar de todo o endereçamento IPv4 e como que a gente faz os cálculos. Quando fala em cálculo, o pessoal já se assusta, né? Mas para a gente projetar uma rede com eficiência, a gente precisa segmentar essa rede, e para isso a gente usa esquemas de sub-redes. Então, a gente vai aprender a utilizar isso nessa aula de hoje. Tá? O endereço IPv4, então, o que vocês precisam entender? O endereço IP versão 4, ele tem um endereço de 32 bits, ele é um endereço hierárquico, e esse endereço ele é composto por uma parte da rede e uma parte que representa o host. Então, aqui eu tenho a representação de um endereço IPv4, 192.68.10.10. Aqui ele fez já a conversão para binário. Acho que essa conversão ficou tranquilo para vocês, né? Sim ou não? Sim. Sim, né? Tá. Nessa parte aqui ele está dizendo que esses 3 primeiros octetos, tá? Então o endereço IPv4 é dividido em 4 octetos. O que é octetos? 8 bits, né, em cada octeto, por isso a gente chama de octeto. Então a gente tem o primeiro octeto, o segundo, o terceiro e o quarto octeto. Nessa representação aqui ele está dizendo que esses primeiros 3 octetos representam a parte da rede e o último octeto representa a parte do host. O que isso quer dizer? Todos os hosts, para estar na mesma rede, eles vão ter que ser iguais essa parte da rede. Então, se a gente tiver qualquer outro endereço, ou qualquer outro host que comece com 92.168.10, ele está na mesma rede. Tá? E essa outra parte aqui é a parte que vai ser diferenciada, então, dentro da rede, que cada host tem que ter um endereço IP. Isso é tranquilo, né? Sim? Sim. O que acontece? Para a gente saber qual é a parte que representa a rede, qual é a parte que representa o host, a gente precisa entender de máscara de subrede. Sempre que a gente configura, atribui um endereço IPv4 para um host, a gente precisa obrigatoriamente configurar um endereço IPv4 exclusivo para esse host e uma máscara de subrede que ela é usada então para identificar a parte da rede e a parte do host.
Tá? Então, aqui, quando a gente está fazendo a configuração, aqui está mostrando uma tela de configuração, eu configurei o IP, configurei a máscara e aqui já configurei o gateway, né, para a gente poder acessar uma outra rede. Tá? A máscara de subrede. Tá? A máscara de subrede, ela sempre vai ser representada também em notação decimal pontuado, igual é o próprio endereço IP, porém, a gente faz a transformação dela para binário para a gente saber qual é a porção da rede e qual é a porção do host. A porção da rede vai ser sempre onde tiver bits 1 e a porção do host onde tem bit 0. Então, se a gente pegar 255, a gente transformar isso para binário vai dar 8 bits 1. Tá? Então, aqui numa máscara 255, 255, 2550, a gente tem que os 3 primeiros octetos representam a porção da rede, que é bit 1, e o último octeto, que é tudo bit 0, representa a porção do host. Tranquilo isso? Tranquilo. Sim. Então o que ele faz? Quando um host ele vai verificar se aquele host de destino faz parte da mesma rede ou não, ele faz essa operação, ele faz uma operação end, ele pega o endereço IP, pega a máscara, faz um end para descobrir qual é a porção da rede, qual é a porção do host, né? E aí saber se está na mesma rede ou não, né? Então, isso é um processo chamado de end. Né? Aqui a gente tem o comprimento de prefixo, que é uma outra forma da gente representar a nossa máscara. Tá? As máscaras, elas sempre vão iniciar com bit 0 e depois, com bit 1 e depois tudo bit 0. Tá? Tu nunca vai ter na máscara um valor que vai ter bit 1, bit 0 e depois bit 1 de novo. Porque daí a gente não consegue identificar qual é a porção da rede e qual é a porção do host. Então, as máscaras que a gente tem válidas, tá? Aqui algumas máscaras, por exemplo, ó, 255.000, 255, 255.00, 255, 255, 2550, 255, 255, 255, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, poderia ter. Uhum. Por quê? Porque eu vou tendo os bit 1 e depois bit 0. E aí eu tenho essa outra forma de representar, que a gente chama de comprimento de prefixo, ou notação CIDR, que a gente coloca como barra 8. Por quê? Porque eu tenho 8 bits 1 na minha máscara. Barra 16, porque eu tenho 16 bit 1. Barra 24, porque eu tenho 24. E assim por diante, tá? Então, isso é uma forma da gente representar. Então, para facilitar, principalmente em topologias, que a gente faz os diagramas de rede para mostrar, normalmente a gente vai expressar, né, a representação nesse formato, né? O endereço IP barra o comprimento de prefixo. E dependendo do tipo de serviço que a gente está configurando também, às vezes a gente configura dessa forma também, né? Por exemplo, um Fire, alguma coisa a gente pode configurar dessa forma também. Tá? Aqui a operação end, então ele fazendo para ele descobrir o que ele consegue descobrir com a operação end. E primeiro ele vai descobrir qual é o endereço de rede. Então, por exemplo, se eu tiver um endereço IP, por exemplo, o endereço 192.168.10.10, e eu te dou a máscara de subrede, eu consigo descobrir qual é o meu endereço de rede. O endereço de rede é um endereço especial que ele representa a rede a quais aqueles computadores fazem parte. Então, por exemplo, eu digo assim, eu vou dar um bloco de rede para vocês, 192.168.10.0/24. Então, vocês sabem que esse é o endereço de rede, o /24 é a máscara, e aí vocês conseguem dizer quantos computadores, quantos hosts vocês podem ter nessa rede. Então, a gente faz essa operação end. Claro que sempre que eu tiver 255, 255, 255 e 0, a gente vai, onde for 255, a gente vai copiar igual, porque qualquer valor end 1 vai ser qualquer valor. Né? Se a gente pegar aqui, ó, 1 e 1 vai ser 1, 1 e 0 vai ser 0. Né? E sempre que for 0 vai ser 0. Então, fica fácil a gente copiar, né? Se eu não... Nesse caso aqui, eu nem precisaria fazer a transformação para binário para me dizer qual é o meu endereço de rede. Se eu pegar um outro valor aqui para vocês...
Rediga um endereço IP. Qualquer um. 92.168.1.6, sei lá. 1.6. Máscara 255, 255, 2550. Tá? O IP. Isso aqui eu vou chamar de máscara. Tá? Eu quero saber qual é meu endereço de rede. Primeiro, antes de eu descobrir qual é o endereço de rede, olhando para o endereço IP. Nesse caso nem vai precisar, tá? Eu já vou explicar por quê. Olhando para esse endereço IP e a máscara, qual é a porção que representa a rede e qual é a porção que representa o host? 192.168.1. O host é só o 6. Aqui, rede e host. Dá para entender ali? Rede, host. Então, essa parte aqui representa a rede e essa aqui representa o host. Agora, o meu endereço de rede, eu tenho que fazer um end entre o endereço IP e a máscara. Vou tentar deixar bem embaixo aqui para facilitar. Vai ficar como? 92.168.1.0. 1.0. Isso aí, tá? Isso aí. E a gente também tem um endereço, eu vou adiantar aqui, tem um endereço de broadcast. O que serve o broadcast? Broadcast é quando a gente precisa mandar uma mensagem para toda a rede, né? O broadcast vai ser o quê? Ó? Se o endereço de rede é o quê? A porção da rede é igual e a porção do host é tudo zero. O endereço de broadcast é o quê? A porção da rede é igual e a porção do host é tudo bit 1. Então, qual o valor que ficaria? Tudo bit 1. Tudo Se eu transformar isso aqui para binário, eu tenho 8 bits 1 aqui, concorda? Desculpe, tem 8 bits. Na porção do host aqui, não tem 8 bits? Tá, sim. Sim. Se eu vou ter 8 bits 1, quanto que vai dar 8 bits 1 se eu transformar para decimal? 255? 255. E essa seria a minha porção do meu endereço de broadcast. E aí, se eu te perguntar, né, quais são os endereços válidos que eu posso configurar para os meus hosts? De 192.168.1.1 a 192.168.1.254. Esses são a faixa de endereços que eu posso utilizar. Por quê? O endereço de rede é um endereço para identificar a rede, é um endereço especial. O endereço de broadcast é um endereço que a gente usa para mandar mensagem para toda a minha rede, também é especial. Então, esses dois eu não posso utilizar. Posso utilizar o primeiro ao último endereço, né, da minha rede. Usando a máscara aqui, eu vou transformar essa máscara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8, 4, 1. Então, a gente sabe que aonde é bit 1 é a porção da rede, aonde é bit 0 é a porção do host. Se eu perguntar para vocês, quantos hosts eu posso ter com essa máscara 255, 255, 2550, que é a mesma coisa que eu dizer 1/24. Quantos hosts eu posso ter? Estão aí ainda? Então, eu tô pensando, mas parece ser muito host para falar um número específico. Diga. 254? 254? Quem acha que é 254, levanta a mãozinha aí. A mãozinha do Meet. Não adianta vocês levantar a mão da câmera desligada, não vou ver, né? O Alisson, o Lucas, a Flávia. Foi no impulso. Quem acha que é outro valor? Eu quero pedir ajuda para os universitários. Obrigado pela força aí.
A gente tá te apoiando aqui, Tá. Paulo. Se tá errado, tá todo mundo errado. São Na minha cabeça era muito mais, na 254 verdade. hosts que eu posso ter nessa rede. Olha lá, se eu pegar do 1 até o 254, aqui ficou fácil de somar, né? Dá 254, mas isso aqui o que que é? É 2 elevado na n menos 2. O n é igual ao número de zeros na máscara. Quantos zeros eu tenho na máscara? 8. 8. Quanto que é 2 na 8? Isso. 2, 2, 4, 2, 4, 8. Isso aí, 256. 256. Menos 2, 254. O que que é esses menos 2? O endereço de rede e o endereço de broadcast. Isso. Tranquilo? Eu falei, Lucas, que era isso aí. Tá, vamos Sim. adiante. Eu que soprei pro Paulo. Tá. Então aqui ele está falando, ó, nesse vídeo aqui ele mostra para a gente descobrir o endereço de rede, o endereço de broadcast, o primeiro endereço de host usável e o último endereço de host usável. Tá? Foi mais ou menos o que eu expliquei para vocês ali. Tá? Aqui eu tenho, ó, endereço de rede, 192.168.10.0/24. Tá? Então esse aqui você sabe que o /24 é 255, 255, 2550. Então, quer dizer que os 3 primeiros octetos é a porção da rede e o último octeto é a porção do host. O que acontece? Para mim configurar os meus dispositivos, sempre eu vou variar o valor no último octeto. E por padrão, isso é uma boa prática que a gente chama, normalmente o primeiro endereço a gente destina para o roteador, que vai ser o meu gateway da rede. Por quê? Porque eu vou ter que apontar em todos os outros hosts, vou ter que apontar qual é o gateway. É muito mais fácil tu lembrar do primeiro endereço da rede, né, do que eu colocar lá qualquer outro valor, lá, por exemplo, um 27. Então, isso aí vai ser a mesma coisa. O endereço da rede, então, o que eu comentei? Que a parte da rede vai ser igual ao endereço IP e a parte do host vai ser tudo zero. Aqui ele está calculando já, ele está calculando o primeiro endereço de rede e o último endereço de rede. E o endereço de difusão, o endereço de broadcast. É a mesma coisa que a gente fez, só que aqui ele transformou tudo para binário para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o que eu tenho? Eu tenho minha máscara 255, 255, 2550. Então, ficou tudo bit 1, 8 bit 1, mais 8 bit 1, mais 8 bit 1 e 8 bit 0. Peguei meu endereço de rede que foi trabalhado. 192.168.10.0. Transformei isso para binário. Notem que a porção do host ficou tudo zero. Por isso que eu sei que é o endereço de rede. O primeiro endereço utilizável que a gente vai ter, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um bit 1 lá, o último bit lá vai ser o bit 1. O último endereço vai ser tudo bit 1 e o último bit 0. E o endereço de broadcast vai ser tudo bit 1 na porção do host. Bem tranquilo, né? Sim? Dá pra Essa voltar lá parte sim. atrás um pouquinho, professor? Posso? Não, mais para trás ali onde tem aquela tabela de submáscara lá, onde tem o endereço a de máscara ali é 255, 255, 255, 252. Tá. O último, bem ali embaixo. Isso. Quantos computadores cabem nessa rede aí? Quantos bits zeros eu tenho? Tem 2 bits 0 ali no final. 2 na 2 menos 2. Vai dar só 2 máquinas, então. Dá 2 máquinas. 2 hosts, né? 2 endereços válidos. Mas isso tem utilidade para alguma coisa? Muito. Qual? Todo link ponto a ponto entre roteadores, entre provedores de serviço, usa essa máscara /30. Por quê? Eu preciso ter um endereço, eu preciso ter um endereço num roteador e outro endereço no outro. Vou abrir aqui, ó. Pegar um exemplo aqui.
Tá? Para trás aqui não me interessa quantos hosts eu vou ter. Mas eu te pergunto, ó, eu preciso ter... Aqui eu tenho uma rede 1. Aqui eu tenho rede 2. E aqui eu tenho rede 3. Tu concorda que eu preciso apenas de 2 endereços aqui? Um para essa interface e outro para essa interface? Olhando por esse lado aí, até que está correto. Dois endereços. Então, esse tipo de comunicação aqui, tu sempre vai utilizar uma rede /30. Aqui não tem desperdício da IP. E isso aqui, normalmente, vai ser o quê? Isso aqui é um IP público, porque eu vou falar mais adiante ali, porque isso aqui precisa ser visível. Tá? Para cá, tu usa IP privado. Então, para cá, não interessa. Se quiser colocar, deixar sobrando IP lá, não tem problema. Mas aqui, que é a internet, aqui é IP público. Então, se eu colocar, imagina se eu coloco um /24, eu coloco 254 endereços disponíveis aqui, eu uso 2 e perco 252. E aí, quando eu falo IP público, eu pago por IP público. E aí, eu vou pegar, vou pagar 254 e vou usar 2. Agora faz sentido. Beleza. Então, vamos adiante. Só uma pergunta, professor. Diga. E o limite de endereços que tu pode limitar é dado aos octetos, no caso ali, então? Isso. É pela máscara. Todo cálculo... Quando a gente vai planejar uma rede, o que eu vou perguntar para vocês assim, ó? Qual é o tamanho da tua rede? Quantos hosts tu vai ter na tua rede? Eu vou ter 50. Eu vou ter 100, eu vou ter 1000. Por aí eu vou te dizer qual é a máscara que tu vai precisar utilizar. Esse cálculo você já sabe, né? Ó. O número de hosts tem que ser maior ou igual que 2 elevado na n menos 2. Funçãozinha simples aí de matemática. Se eu te dizer assim, eu tenho uma rede que eu preciso de 50 hosts. Então, a minha máscara vai ter que ser 2 elevado na n menos 2. O que a gente tem? Se a gente pegar os 8 bits, tá? Eu tenho 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. São esses valores que eu tenho, né? Meus 8 octetos, né? 2 elevado a 0 é 0. 2 elevado a 1, 1. 2 elevado a 2, 4. Não me serve. 2 elevado a 4 vai dar 8. Menos 2, 6. Não me serve. 2 elevado a 5... 32, né? 32. 1, 2, 3, 4, 5. 16. Não serve. 2 elevado na 6, 64. Menos 2, 62. Aí me serve. Então, eu tenho que ter 6 bits zeros na minha máscara. Então, o que eu tenho? Eu vou ter 255, 255, 255. E aqui eu tenho que ter 6 bits zeros. Se eu transformar isso aqui, esse último octeto vai ser 192, 128 mais 64 aqui, tá? Desculpe. 128 mais 64. 192. Final 192. Mas a gente já vai ver isso aqui, tá? Não se preocupe agora. A gente já vai trabalhar com isso. Aqui, ó, vamos fazer um exemplo, tá? Isso aqui é uma atividade para determinar o endereço de rede no formato binário e o endereço de rede no formato decimal. Ó, notem que aqui a gente não trabalha mais com máscara padrão. O que eu digo que é máscara padrão? Máscara padrão são essas 3 primeiras aqui. Isso aqui é máscara padrão. Por quê? Porque o meu octeto, o meu limite da máscara, da porção da rede, está bem no limite do octeto. Então, eu tenho 255.000, 255.255.00, 255.255.0. Tá? Se eu te der qualquer valor
Com essas máscaras aqui, vocês não precisam transformar nada para binário. Vocês vão ver. Onde é 255, vou copiar igual. Onde é 0, vai ser 0. Concordam? Positivo. Aqui, ó. 172.16.8.9. 255, 255, 0, 0. Qual é o endereço de rede? 172.16.8. 172.16. 8, ó. Vou transformar essa parte aqui, ó. Tá? Vou transformar o finalzinho ali, ó. Quanto que é 8? 1, 2, 3, 4. Aqui é 8 em binário? Sim ou não? Aumentar a fonte. É 8 em binário, ó. 1, 2, 4, 8. 8, né? Quanto que é 0 em binário? 8 zeros. Isso aqui. End isso aqui vai dar quanto? 0. 0. Preciso transformar o 9 para binário? Tudo 0 também. 0. Vou pegar um outro aqui, ó. 200.132.16.90. 255, 255, 255, 0. Qual vai ser o endereço de rede? Duzentos, 132.16. 200.132.16, 0. Tá? Sempre falo 0, tá? 0 no final. 0. Tá? Se eu te perguntar qual é a porção da rede, aí sim tu me diz. 200.132.16. Qual é a porção do host? 0. Tá? Mas se eu te perguntar qual é o endereço de rede, 200.132.16, 0. Aproveitando esse mesmo exercício, tá? Isso aqui, ó. Vou botar aqui. Isso aqui é o de rede. E se eu quiser descobrir o broadcast, qual é o endereço de broadcast para essa rede aqui? Não complica, professor. Ó, o endereço de rede, a porção do host é tudo 0. Ó, a porção do host, o que me diz aqui, ó? Como eu tenho 255, 255, a porção da rede é isso aqui e a porção do host isso aqui. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Agora, te pergunto, a porção do host ficou tudo 0. Isso aqui é meu endereço de rede. Agora estou dizendo que o broadcast, a porção do host é tudo bit 1. Quanto vai ficar? 255? 255, 255. Tá, mas Mas quantas máquinas cabem dentro desse host, dessa rede? Quantos bits 0 a gente tem? Nenhum. Como nenhum. Olha a minha máscara aqui. Ah, tinha que tava falando do broadcast, professor. Não, sempre cuido. Para mim descobrir o tamanho da minha rede, eu olho para a máscara. A máscara, tá. Quantos Só uma pergunta, zeros como... eu tenho aqui? 16. 16. 2 elevado na 16 menos 2. Quanto dá isso? 30. Eu acho. 510? 16 mil e alguma coisa? Dois, tem que ser na outra, na científica. 2 elevado na 16. Meu Menos Deus, 2. pra mim era multiplicação. 65.534 hosts. Cheguei perto. Professor, só uma pergunta. Qual o endereço de broadcast dessa rede aqui? — 200.132.16.255, é isso? Isso aí. Isso aí. Tá, ele vai ser sempre o inverso do endereço de rede? Sempre vai ser o inverso.
Vou dar um outro exemplo. 10.10.10.10. Máscara 255.000. Qual é o endereço de rede? Quem que vai ajudar? Só o Wallace e o Paulo que estão participando. Outro medir aqui. Qual é o endereço de rede? Eu ia chutar 10.0.0.0, mas acho que ia estar errado. 0.0.0.0. Beleza. Tá? Olha lá. A parte que representa a rede é aqui. Só o primeiro octeto. Repete igual. O restante é a parte que representa o host. Tudo 0. Agora, qual é o endereço de broadcast? Inverso 10.255.255.255. É isso? É não? 10. 255. 255, 255. Aí. Pessoal, alguma dúvida nesse tipo de exercício, aonde eu dou um IP, dou uma máscara padrão, vocês têm que descobrir qual é o endereço de rede e qual é o endereço de broadcast. Tranquilo? Uhum. Só uma pergunta, professor. Diga. Como que o senhor chega na... Desculpa, não lembro qual é o termo, é END? No end? Como que o senhor calcula esses binários aí? O end é o E lógico. É o E lógico. O E da lógica de programação de vocês. E como que esse 8 binário com esse 0 binário é 0 no final? Aqui, ó. 0 e 0, 0. 0 e 0, 0. 0 e 0, 0. 0 e 0, 0. 1 e 0, 0. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Tá. Agora eu vou fazer outra pergunta. Olhando para essa, vou pegar com essa aqui que é mais fácil primeiro. Depois eu complico. Olhando para aqui, eu tenho meu endereço de rede e eu tenho meu endereço de broadcast. Tá? Aqui é a rede e aqui é o broadcast. Qual é meu primeiro endereço válido e qual é meu último endereço válido? O ponto 1 e o ponto 254. 200, 132, 16, 1. 200, 132, 16, 254. Então, o primeiro endereço depois do de rede e o penúltimo, né? O último antes do de broadcast. Nessa rede aqui, presta atenção agora. Qual é o primeiro? Sete 2.16.8.1. Qual é o de rede, ó? O de rede, ponto 0, tá? Ponto 0.1. 0.1. Qual é o último? No 72.16.0254. Olha o broadcast. Ponto 255, ponto 254. Ai, meu Deus. 255.254. Nesse aqui. Isso é para dar nó, Wallace. Entendi, a pegadinha. Esse é 10. Nesse aqui. 10.0.0.1. Agora E não me último? pega. 10.255.255.254. Beleza. Que não, professor, só uma vez. Todos entenderam essa parte? Claro que Tem foi. chute? Claro que foi, eu também chutei. Ei, Meu pai é bom de pro chute. Grêmio, hein? Pelo amor de Deus, não me fala em Grêmio, professor. Vamos lá, tá? O que que acontece? Ali a gente está utilizando máscara padrão, tá? O que que a gente usou aqui, ó? Aqui a gente usou uma máscara /24. Aqui a gente utilizou uma máscara /8. E aqui a gente utilizou uma máscara /16. Tá? Agora, nesse exercício aqui, ele está me dando um exemplo que a minha máscara de subrede já não é uma máscara padrão. Tá? Não é uma máscara padrão.
Aí ele já deu para vocês aqui, transformadinho para binário, tanto o endereço do host como a máscara da subrede. Vamos lá. 172, o 255, tá? Eu pergunto, vou esquecer o binário aqui. Vamos pegar aqui no decimal. Quanto que é 172 end 255? Se eu fizer isso aqui, end isso aqui, quanto vai dar? 72. 72, né? 72. Aqui. 28. 20. 28. Vamos lá. Tá diferente do meu aqui. Ah, não, ele tá diferente. Ele gera outro, por isso que... Olha no meu aqui, tá? Olha no meu. E agora eu pergunto para vocês aqui. Qual é... A gente vai fazer o end, ó. 0 e 1. 0. 0. 0 e 1. 0. 0 e 1. 0. 0 e 1. Professor, vai até 1, professor. Até 0, até 1. 0. A gente vai ficar bobo falando isso. Soma 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um aqui. 5. Agora 1. 1. 0 e 0. Qual vai ser o meu endereço aqui? Eu vou chutar, mas eu acho que tá errado. É. Não, peraí. Deixa eu pensar. Transforme isso aqui para decimal. O mesmo número que tá lá em cima, lá, ó. É 4, não é? 4? Não consigo ver direito. Tá... Correto, 4. É 4? Melhorou? Aí, agora melhorou um pouco. Tá. Aqui é 4. Agora eu vou perguntar para vocês qual é o endereço de broadcast. É pra gente falar? Ou digitar no chat? Pode falar. Tem pegadinha aí nisso aí, professor. Agora eu parei pra ver, tem pegadinha nisso aí. O ruim é matemática, mas isso é 250 ou 251. Uma coisa assim. 72, 28, 203.4 e a máscara 255, 255, 255, 254. Tá? 254. Vou transformar só o último octeto da máscara ali, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Sim. Tá. Isso aqui é minha porção, é minha último octeto da minha máscara, tá aqui. Tá? O que acontece, ó? Até aqui, se a gente pegar aqui, ó, daqui para cá, concordo que a porção da rede, tudo isso aqui é a porção da rede. Sim? Vou confiar no senhor, hein? Ó, até... Positivo. É o zoom tudo ali, ó. Qual é a porção da rede da máscara? Onde tem bit 1. A porção que tem bit 0 é a porção do rosto. Ah, bom. Então Tá, não então tá tá nem correto, assim. tá correto, a afirmação tá correta. Até aqui eu tenho que copiar igual. Olha lá, vou copiar igual. Vou colocar aqui. 172, esse tá barbado. 172, 28, 203 é igual. Aí, até aqui é igual, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A porção do host tem que ser 1. Então, o que acontece? Em vez de ser 0, ser 1. Agora, eu transformo isso aqui para decimal. Quanto que vai dar?
É 5? Ó, transformação binário para decimal. É 5, não é? Sei lá. 1, 2, 4. Se tem bit 1, soma. Se não tem bit 1, não soma. Então, eu vou somar o 1 mais o 4. Então é 5. O endereço de broadcast é 5. 5. Isso, ó. Aparentemente sim. Se tá certo, já são outros 500. Isso aí. Então tá lá. É isso aí. Tá? Vamos. Quer ver outro problema? Vamos lá. Outra máscara. IP 10, 47, 113 e 111. Máscara de subrede 255, 255, 255, 192. Tá? Vamos lá. Aqui, vou copiar igual. Aqui vai ser igual só os dois primeiros, olha lá. Concorda? Positivo. Os primeiros igual e os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Aqui vai dar 10, aqui vai dar 47, aqui vai dar 113 e aqui vai dar isso aqui, quanto que é? É 111? Não. Não, correspondente? Ah, não. Pessoal, lembrem disso aqui, ó. Tá? Essas 128, posições aqui, onde é? ó, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então dá 64. Os 8 bits que eu tenho. Se eu tenho lá, ó 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui. Ó, 128 dá 0, não soma. 64 é 1, soma. Quanto que vai dar? 64. 64. É sério que é só fazer isso? Claro. Aí sempre que tiver um correspondente na casa correspondente do Vai octeto, somar. tipo, no caso, se tivesse um no lugar na casa do 16, ó. tomaria Ó. 64 e 16. Se eu colocasse aqui, ó, 0, 1, 1. Isso aí, Wallace. Quanto que dá aqui? 96? 96, 64. Meu Deus do céu, eu vou derreter de ódio. 32. Nossa, É só não somar. pode. Não pode ser tão fácil assim. Minha vida Claro foi que uma é. mentira. É que quem ensinou a transformação de bases para vocês, ensinou vocês a dividir 111 dividido por 2, aí Sim, pega o resto e coloca ao inverso. sim. Ensinar dessa forma, né? É muito mais difícil. Tá, vamos adiante. Entenderam essa parte, então? Por isso que eu gosto de matemática. 500 formas de chegar no mesmo resultado. E usam sempre a mais difícil. Beleza. Tu não viu a explicação do professor lá para chegar na fórmula de Bhaskara? Levou 2 dias dando aula para chegar naquele mais ou menos B raiz quadrada de 2, 4 a C, não sei das quantas lá. Eu lembro disso, eu acho. Ó, lembra que a gente falou que existia mensagens de unicast, broadcast e multicast? Sim, sim. Tá? Unicast para um único host. Comunicação 1 para 1. Tá? Toda transmissão unicast, eu vou ter o endereço unicast, que é o endereço do próprio host. Vou diminuir um pouquinho agora aqui. Olha lá. Tá? O endereço de unicast, o que é? Ó, eu tenho essa rede, eu estou dizendo que a minha origem, 172.16.4.1, esse aqui vai se comunicar com a impressora, 172.16.4.253. Isso é uma transmissão unicast, 1 para 1. Tá? Broadcast, olha lá o destino 255.255.255. Tá? Ou poderia ser o broadcast da própria rede. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma difusão para toda a rede. Isso é broadcast. Não tem os programinha para ataque de broadcast? Tem.
E de multicast é de um para um grupo. Então, o destino é um grupo. Então, o computador ele vai estar com outro software rodando, por exemplo, que vai fazer parte de um grupo. Tá? E aí ele vai mandar de um para aquele grupo, só esses aqui aceitam. Os outros descartam. Tá? Então, isso é multicast, aquele um novo problema pode usar o endereço IP, em seguida clique no host. Se eu clicar no... Não entendi. Aqui. Endereço IP de destino. 192.168.100.255. Quem que vai receber isso? Todos, né? É broadcast. Como é que eu sei que é broadcast? A minha rede é 1/24. Tá? É 1/24. Se é 1/24, estou dizendo que é 255.255.255.0. Tem o meu endereço de rede, é o 92.168.100.0, meu endereço é broadcast 92.168.100.255. Se eu coloquei como IP de destino é esse aqui, quer dizer que todos chegam. Novo problema, 225, isso aqui é um endereço de multicast. Então, eu vou ter que ver todos que estão nesse grupo, ó. 225.577.126, esse aqui faz parte, esse aqui não faz, esse não faz, esse não faz e esse faz. Só uma pergunta, professor. Diga. Pra gente identificar o grupo do multicast, sempre vai ser pelos primeiros dígitos ali, octeto? Sim. Ok. Quer dizer, é que existe assim, ó, existe uma divisão de classes, que eu ainda não falei para vocês ali, vou falar mais adiante, que tem a classe A, B, C, D e E. A classe de A C são classes de endereçáveis, endereços que a gente utiliza. A classe D de multicast e a classe E para uso futuro, que nunca vai ser usado. E aí eu sei qual é, aonde inicia e onde termina essas classes. E aí eu sei que a classe que começa em 224 até 239 é multicast. E é um padrão, no caso? É padrão. Ok. Aqui, ó. Bom, entendemos que o endereço IP versão 4 ele tem 32 bits, é dividido em 4 octetos, que junto com a máscara a gente consegue definir qual é a porção da rede, qual é a porção do host, e a gente consegue identificar qual é o endereço de rede, qual é o endereço de broadcast, e consequentemente quais são os endereços válidos, né? Agora a gente tem um problema. Como o endereço IP versão 4 ele tem pouco espaço de endereçamento, ele tem só 32 bits de endereçamento e obviamente que cada host que existe, ele deveria ter um endereço único. O que aconteceu? Lá pela década de 90, lá para os anos 90, quando se teve a introdução da web, né, do www, foi introduzido, então, endereços IPv4 privados. Quer dizer o quê? Para redes que não precisavam acessar a internet, poderiam utilizar um endereço privado. E esse endereço poderia ser repetido em outras redes. Por exemplo, eu tenho a minha rede aqui em casa, eu uso um endereço privado. Digamos, meu endereço 92.168.00. E aí o Paulo, lá na casa dele, também usa esse mesmo endereço, 92.168.00. Não tem problema nenhum, por quê? Porque são redes locais que não fazem acesso à internet. Então, se criou esse bloco de endereço IP privados. Então, isso foi definido lá na RFC 1918. E aí ele me diz que os endereços de rede 10.0.0.0.0/8 é privado. Então, todos os endereços IPs que começar com o IP 10, do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255.0 é privado. Todo endereço que começar, que faz parte da rede, 172. Notem que é 12, tá? É privado. Travou o áudio um pouco, 172. Falou, Alisson? Sim, seu áudio travou um pouco, não sei se foi só para mim. Tá. Vou repetir. Todo endereço que começar da rede 10 é endereço privado. Endereço que começar com 72.16.00/12,
Isso quer dizer, 172.16.00 até 172.31.255.255 privado. 192.168.00/16, isso quer dizer, 192.168.00 até 192.168.255.255. São endereços privados. Esses endereços privados a gente usa em redes locais e eles não são roteáveis. Quer dizer o quê? Se chegar num roteador esse endereço, ele não vai passar adiante essa comunicação. Tá? Ele apenas numa rede chegar num provedor de serviço, essa comunicação com o endereço IP, em qualquer um desses blocos, endereço privado, ele não roteia, ele não passa adiante. Tá bem? O que vai acontecer? Como que se eu mostrar aqui para vocês o meu endereço IP, e vocês podem verificar o de vocês aí, tá? Olha lá, o meu endereço IP, versão 4, 192.168.0.203. É endereço privado ou não? Positivo. Sim, é. Privado, né? Começa com 192.168. Se vocês verificar o de vocês aí, provavelmente também vai estar aí dentro de uma dessas 3 faixas. Podem abrir o prompt de comando e dar um ipconfig. Para quem não sabe, o prompt de comando é o CMD. Isso. O que acontece? Como que eu consigo acessar a internet se eu tenho um endereço privado? A gente faz uso de NAT, tradução de endereço de rede. Então, o que acontece? O meu roteador, ele vai ter um endereço IP na minha rede e um endereço IP na rede do provedor, que é um endereço público. O que vai acontecer? Quando eu vou fazer o acesso, o meu roteador ele cria uma tabela NAT e aí ele faz a tradução e envia para a internet com o endereço público dele. Vem cá. Dá oi, O Miguel levantou a mão, professor. lá, dá oi, mas eu não vai. Dá oi aí. Diz oi. Oi! Vamos lá. Vamos lá. Professor, o Miguel acho que levantou a mão. Fale, Miguel. Não, é que eu tinha olhado, eu não tinha visto que tinha mais IP para cima, eu achei que o meu era diferente, mas não, é um 9268 também. Isso. Vocês têm que cuidar que provavelmente vocês têm mais de uma interface ativa, né? Se der um /AL aqui, vocês vão ver mais coisa. Tá? Olha lá. É o IPv6 que é diferente. Isso, IPv6 é diferente. Tá? Olha lá, eu tenho várias interfaces aqui, eu tenho a interface do VirtualBox, ele pega outro endereço. Mas pode ver, do próprio VirtualBox é o 92.168.56. Ele também é um endereço privado. Então, o NAT vai fazer isso. O que a gente acontece, por exemplo, dentro de uma rede? Eu tenho uma rede, eu tenho a internet aqui, que é tudo público. Eu tenho uma rede privada, que vai ter endereço privado. E, por exemplo, assim, vamos pensar lá no IF. O IF, nas redes do aluno lá, vocês têm endereço privado, tá? Mas vocês precisam acessar o servidor do IF pela internet. Para vocês acessar ele tem que ter um endereço público. Então, a gente cria uma DMZ, a gente chama de zona desmilitarizada, né? E aí, obviamente, vai ter rotas aqui que vai dizer, olha, se chegar para o endereço público tal, joga para cá, né? E daqui tu não acessa aqui, daqui tu acessa lá. Tu consegue fazer essa... Então, tu cria uma zona, uma DMZ, né, com endereços públicos lá. Fica fora da tua rede. Aqui ele vai dizer o quê? Ele vai dar um endereço IP e vocês vão ver dizer se o provedor de serviço, o ISP, ele vai permitir ou negar. Ele só vai permitir quando esse endereço for público. Quando for privado, a gente tem que bloquear. Vocês podem fazer aí rapidinho.
124, permite. 172.22, bloqueia. 100, permite. 138, permite. 172.34, permite. Tranquilo, né? Sim. Sim, né? É só lembrar dos blocos, tá? Só lembrar desses blocos aqui. Isso, como eu falei, é uma norma, é um RFC, então vocês têm que decorar isso aqui. Tá? Você tem que olhar o endereço. Por exemplo, eu posso fazer uma avaliação para vocês e colocar assim uma lista de 10 endereços. Perguntar para vocês, endereço público ou privado? Você tem que saber. Bater o olho, tem que saber. Endereços IPv4 de uso especial, endereços especiais. A gente tem vários tipos de endereços especiais. O primeiro deles, endereço de loopback. O endereço de loopback é o endereço, na verdade, toda a faixa 127.0.0.0/8. Então, isso quer dizer, do 127.0.0.1 até o 127.255, 255, 254 são endereços de loopback. Esse endereço de loopback é o endereço da máquina local, do teu localhost, que serve para te testar a pilha TCP/IP, para ver se a pilha TCP/IP do teu host está funcional ou não. Então, se vocês derem um ping localhost, provavelmente ele vai pingar IPv6, tá? IPv6 tem preferência, olha lá, pingou IPv6. Isso aqui é o endereço do loopback IPv6. Eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar ele a pingar IPv4. Tá? 127.0.0.1. Esse é o endereço do loopback. Quer dizer o quê? Se eu mandei esse ping para o meu localhost e ele respondeu, quer dizer que a minha pilha de protocolos TCP/IP está funcional. Endereço de link local. A gente chama de endereço APIPA. Endereço APIPA. Nesse endereço APIPA, quando a gente faz serviço do uso de cliente DHCP, a gente tem um DHCP na rede e eu não consigo me comunicar com esse servidor DHCP, eu preciso configurar minha máquina de forma manual com o endereço IP. Ele vai usar um endereço IP APIPA, que é nessa faixa, começando com 169.254.00, né, /16. Então, começando com 169.254, ele é o endereço APIPA, o endereço de link local. Tá? Ele não vai conseguir se comunicar. Às vezes o pessoal fala assim, né? Chega no laboratório lá, não está funcionando, não consigo logar, não consigo navegar, não sei o quê. E aí a gente vai verificar, não, vamos ver qual é teu IP. Aí está com esse endereço APIPA, né? E aí, pode saber que travou o servidor do HCP, lá eu tenho que ir lá e reiniciar o servidor do HCP. Reiniciou o servidor do HCP, eu restartei o serviço, né? A máquina consegue já pegar o endereço IP e aí não vai ficar mais com esse endereço APIPA. Esses são os endereços especiais para IPv4, tá? Então, a faixa 127 e 169.254. Tá? Esses são especiais. A questão das classes que eu comentei com vocês, tá? Quando foi criado lá em 81 os endereços IP, né, foram atribuídos endereços class full, que a gente chama de classe cheia. Isso está lá na RFC 790. Que definiu essas três classes, classe A, B e C, para a gente utilizar nas nossas redes. Tá? Depois, ainda se tinha a classe D, que era para multicast, e a classe E, que era para experimental, para uso futuro. Né? Então, eles dividiram o total de endereços, ficou 50% dos endereços para a classe A, 25% para a classe B, 12,5% para a classe C e 12,5% para a D e a E. O
que acontecia? Eu ia pedir uma empresa lá, ia pedir um bloco de endereço IP. Aí, dependendo do tamanho da empresa, exato, vai receber um bloco de classe A. Esse bloco de classe A, eu só tinha 128 redes possíveis, da rede 0 até a rede 127, né? Daria aí 128 redes de classe A, olha lá, que vai do 0 até o 127. Em cada uma dessas redes, que são /8, eu poderia ter 16.777.214 hosts. Agora, vocês conseguem imaginar uma empresa com essa quantidade de hosts? Difícil, né? A de classe B, eu já tinha 16.384 redes, em cada rede 65.534. A Tesla, tá bem? Né? E de classe C, eu tenho 2.097.152 redes, cada uma delas com 254 hosts. Tá? Então, aqui, ó, porque outra coisa que eu poderia perguntar para vocês, eu dou um endereço IP e pergunto, qual é a classe desse endereço? A, B, C, D ou E? Vocês vão ter que olhar por quê? Classe A vai de 0 a 127, a classe B de 128 a 191, a classe C de 192 a 223, a classe D 224 até 239 e a classe E de 240 a 255. Existe alguma diferença entre elas Não. de forma fundamental, assim? Não, tá? O que acontecia? É que antes tu usava esse class full, tu usava a máscara padrão, que era /8, /16 e /24. E aí tu tinha essas definições de tamanho de rede. Só que o que aconteceu? Eles viram que eles não iam conseguir ter rede suficiente para todo mundo, por causa do crescimento rápido da internet, e aí, né, os nossos registros regionais de internet, a IANA é a entidade responsável pela alocação e gerenciamento do endereçamento IP em todo mundo. Tá? E aí se tem esses 5 registros regionais de internet. A ARIN, que é a América do Norte, LACNIC, que pega a América do Sul e Caribe, tá? A FRENIC, que pega toda a África, o RIP pega a Europa e parte da Ásia, e a PNIC pega a Ásia e Oceania. Tá? Esses aqui são os registros regionais. Então, o que acontece? A IANA vai lá e distribui blocos de endereço IP para o LACNIC. O LACNIC vai lá e distribui blocos de endereço IP para cada entidade no seu país. Por exemplo, no Brasil é o NIC-BR. Né? E aí o NIC-BR vai lá e distribui para cada provedor. Por isso que a gente consegue rastrear pelo endereço IP e saber de qual país que é. Tá? Porque isso tem essa alocação. Tá? E aqui é aquela atividade que eu falei para vocês. Endereço IP, público ou privado. Tá? Só para mostrar essa verificação. Bom, por enquanto, tranquilo, pessoal? Por enquanto, sim. Sim. Tá. Quero ver o tal do IPv6. Aí, professor? Oi? Não dá para dar uns 15 minutinhos aí? Posso dar? Então tá. Pegar um prato de comida também. Uns minutinhos já deu, então. Voltamos 5 minutinhos antes das 8h30. Ok. Ok.